Batista da Lagoinha, Santo André. Hoje nós estamos no nosso culto fé. Queria te convidar nesse momento a você se desligar de tudo que você está fazendo e se manter cativo com a sua mente, o seu coração, apenas em Jesus. Se você assim fizer, eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa que vai poder mudar a sua vida, transformar, haver libertação, cura, transformação. O Senhor Jesus diz assim no capítulo 11 do livro de Mateus, no verso 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu quero te convidar, lance todo o seu medo, toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade sobre Jesus, pois o fardo de Jesus é trocar o seu fardo com o dele. Então seja abençoado nessa noite, se desligue de tudo, mantenha-se focado, cativo apenas em Jesus Cristo, pois eu creio que há uma palavra poderosa para a sua vida nesta noite, e que o Senhor quer te abençoar. Coloque a mão no seu coração, coloque-se de pé, você que pode, e vamos orar junto comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade em que nós temos de poder louvar ao teu nome, Senhor. Mesmo que estando distantes, Senhor, fisicamente, mas estamos todos juntos no mesmo Espírito, ó Pai. Abençoa, Pai, cada lar, cada família, cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor. Abençoa, Senhor, que haja transformação nos lares, Senhor, que o Senhor possa entrar, invadir cada casa aqui nessa noite, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, que o Senhor faça o teu querer, Pai, que nós não venhamos impedir o teu agir nesta noite, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Seja abençoado. O louvor vai ministrar agora ao seu coração. Amém? Deus te abençoe. Aleluia. Nesse mesmo espírito, comece a declarar dentro da sua casa, dentro do lugar onde você está, o quanto o Senhor é santo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso. Entregue a sua melhor adoração nesta noite ao nosso Senhor Jesus. Amém. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Tu encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu.
Só tu és santo, Senhor, e não há outro, e nunca haverá. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente a ti. Santo, 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 Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E nunca haverá. E nunca haverá. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós entregamos diante de Ti todo o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Nós acreditamos que o Senhor veio aqui nesta terra e se entregou por nós. Nós somos convictos disso, Senhor. E é por isso, é nessa promessa, é nessa palavra que nós acreditamos todos os dias. E temos, Pai, uma alegria em estar vivos. A alegria, Senhor, de Te servir, de Te adorar, de Te exaltar. Senhor, eu sei que o que eu Te dou é pouco, mas é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho, Pai. Eu Te peço, receba essa adoração simples, essa adoração pequena, mas uma adoração de um coração puro, um coração que Te ama, um coração que não vive sem a Sua presença, um coração que Te adora, um coração, Senhor, totalmente voltado para Ti. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, papai.
neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Aleluia. Jesus é o único nome que salva, o único nome que liberta, o único nome que tem poder para todas as coisas. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Louve ao Senhor aí na sua casa, um momento de cultuarmos a Deus mais uma vez, né? Adorarmos a esse Senhor. Como é bom louvarmos a Ele, sentirmos a Tua presença. Quero te convidar a fazer uma oração junto comigo nesse momento, você junto com sua família aí na sua casa, né? Coloque sua mão no coração, da maneira como você se sentir à vontade. Se ajoelhe, você que sentir no coração de se ajoelhar, se abrace aí com quem está com você nesse momento, possamos estar totalmente conectados àquilo que Deus quer fazer, né, nessa noite, através daquilo que Ele tem para derramar aos nossos corações, que é a palavra de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, mais um culto. E nós pedimos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor projetou para acontecer nessa noite, tudo aquilo que o Senhor planejou para fazer, venha se cumprir. Que nenhuma, armadilha do inimigo que talvez tenta nos roubar, de tirar a concentração para ouvir a semente da Tua palavra, venha ter sucesso, que elas venham cair por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. E possamos estar, mesmo que na comodidade da nossa casa, possamos estar conectados a toda a palavra que vai ser ministrada aqui, para que nós possamos receber, a direção, a instrução que vem do Senhor, que é só ela que pode nos manter firmes e de pé para caminhar, diante das situações que temos enfrentado hoje. Em nome do Senhor Jesus, faça presente, fala conosco, toca onde precisa ser tocado, mexe onde precisa ser mexido, tira o que precisa ser tirado, coloca aquilo que precisa ser colocado, em nome de Jesus,
Amém e amém. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso de número 22. É um texto que eu gosto muito de pregar, mas Deus tem dado outras direções, é aquilo que colocou no meu coração para estar passando para você nessa noite. Diz assim, Mateus 14, 22. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e então começou a afundar. Começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Essa é a palavra do Senhor, né? Que possa falar fortemente ao seu coração. Assim como a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Que as novas revelações, o novo entendimento que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração possa acessar também o seu coração da mesma maneira, né, que me impactou, que possa então trazer a instrução e a direção necessária para que você possa caminhar diante dessa tempestade que tem se levantado sobre as nossas vidas, né? É um momento de crise que muitas pessoas, né, têm se amedrontado, e é normal, foi pego de surpresa, ninguém estava, né, planejando passar por isso. E agora se vê nessa situação, e aí? Como fazer? Mas uma coisa que eu entendo aqui é que as águas, elas não se acalmaram, nem para Jesus caminhar sobre elas, e nem para Pedro caminhar sobre elas. Mas não foi isso que impediu que eles pudessem, né, passar por cima delas de forma tranquila. Então, com isso eu quero te dizer, muitas das vezes as águas, né, das tempestades, das marés que têm se levantado sobre a sua vida, elas não vão acalmar, elas não vão tranquilizar para que você possa passar tranquilamente. Mas é justamente no meio de águas turbulentas é que você vai experimentar algo que poucos vivem, poucos vão experimentar. Que é um milagre de Deus. Eu costumo entender de uma maneira essa questão, esse texto, essa passagem da tempestade. É que todo final da tempestade, ela vai nos deixar um testemunho para contar. Então, as tribulações que se levantam sobre a sua vida, elas não se levantam para te derrubar. As tribulações que se levantam sobre a sua vida, se levantam para que eu e você, nós tenhamos um testemunho para levar adiante o nome de Jesus. Porque é só Ele que nos mantém firme, é só Ele que nos faz chegar do outro lado, é só Ele que nos faz ter a coragem suficiente para sair de dentro do barco e enfrentar, né? Outro dia eu vi uma mensagem falando a respeito dos pescadores, e que os pescadores naturalmente, quando enfrentam uma tempestade no meio do mar, eles jamais podem colocar o barco de lado, porque a força das ondas tomba o barco. Eles jamais podem fugir
e dá as costas para a tempestade com o barco, porque as ondas pesam na polpa e isso faz com que o barco vá a pique. Então, qual é a atitude dos pescadores diante da tempestade, diante das ondas? Eles apontam a ponta do barco bem de frente delas e eles enfrentam. Então, com isso eu entendi o quê? Que diante das tribulações da vida, das tempestades que vão se levantar sobre a minha e a sua vida, muitas das vezes sobre o meu e o seu ministério, a gente tem que encarar de frente. Não é momento de ignorar, não é momento de fugir, de dar as costas. Você tem que apontar a ponta do seu barco para as ondas que têm se levantado e encarar de frente. Jesus sempre, em todas as situações, né, que se levantaram contra ele, ele nos mostra e nos ensina a maneira de se portar. E você jamais vai ver Jesus fugindo, se acovardando, se escondendo, sempre Jesus enfrentando. Até lá no último momento, quando os soldados, né, Judas vem, beija Jesus, e aí os soldados vêm ali para capturar Jesus, e ele fala assim, sou eu quem vocês procuram. Né, quantos, né, de nós, muitas das vezes, seria um momento agora de talvez negar a fé. Mas nós aprendemos com Jesus o quê? Enfrentar, é apontar a ponta do nosso barco para as ondas que têm se levantado. E enfrentar de frente os desafios. Só assim nós vamos vencer. Mas também não adianta eu ir na força do meu braço. Eu fazer cara de mal, de bravo e encarar tudo isso achando que porque eu enfeiei um pouco o meu rosto, o meu semblante, eu vou conseguir passar por essa situação. Não, é só Jesus que pode me dar a tranquilidade necessária, a força necessária, a fé necessária. Então a minha e a sua fé precisa estar, né, baseada, apoiada em Cristo Jesus. Que é só Ele quem pode nos dar a salvação. Só Ele quem pode nos dar a direção. Aí ele fala assim que insistiu Jesus os discípulos a embarcar no barco e passar para o outro lado. E aí no meio do caminho, né, o vento é contrário. Agora eles estavam debaixo da vontade de Jesus, porque se Jesus insistiu, significa que eles não queriam, mas Jesus queria. Então aquela situação era uma vontade de Jesus. Mas o vento contrário nos revela que mesmo quando eu e você a gente está dentro da vontade de Deus, a gente vai enfrentar desafios. Porque a gente imagina que dentro da vontade de Deus os ventos vão soprar a favor. Mas esse texto nos mostra que nem sempre é assim. Mesmo eu seguindo a voz de Deus, mesmo ouvindo, obedecendo, os ventos podem ser contrários. Mas eu quero te convidar a abrir lá em Marcos, no capítulo 6. Marcos, no capítulo 6. Verso de número 45, Marcos vai dar um detalhe que Mateus não deu. Marcos capítulo 6, o verso de número 47 e 48. Diz assim, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele, Jesus, está sozinho em terra. Então já era de noite, quando o barco estava no meio do mar. Jesus ainda está em terra. O verso 48 diz assim que, e vendo-os, então Jesus vendo eles, em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele, andando por sobre o mar. Andando por sobre o mar. E queria ainda passar adiante. Agora, os discípulos já estavam distantes, no meio do mar. Jesus ainda está em terra. Nós estamos falando que o texto nos fala que foi ao cair da tarde, já era noite. Imagina essa situação, você na beira do mar, o barco está no meio do mar, já é de noite. Você acha que é possível enxergar alguma coisa? Imagina nessa situação, se coloque no lugar de Jesus. Os discípulos estão dentro do barco, o barco está no meio do mar. Jesus está na beira da praia ainda. Já é de noite já é difícil enxergar. Ainda mais distante, lá no meio do mar. Jesus, aqui da terra, ele está vendo. Algo que é impossível dos homens enxergar, Jesus está vendo. O que eu quero falar com isso? Jesus está vendo sua situação. Jesus está vendo o que você está passando. Por mais que homens nenhum tenham a capacidade de enxergar tudo aquilo que você tem enfrentado, tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida. Mas Jesus tem o controle de tudo. Ele está vendo tudo isso. Então Jesus, do meio, da beira da praia, ele consegue
perceber não só que o barco está no meio do mar, à noite, mas a dificuldade deles remarem. Então Jesus sabe o quanto você tem lutado para sair dessa situação. Ele tem visto tudo. Então isso me faz entender o quê? O que é que fez com que aquele barco não afundasse? Diante de ondas gigantescas que se levantavam contra o barco, de maneira que pescadores estavam tendo um trabalho para se livrar daquela situação, o que é que fez o barco não afundar? Não foi a experiência que eles tinham em manejar o barco. O que fez o barco não afundar foi que Jesus não perdeu o barco de vista. Então o seu barco, meu irmão, está sobre os olhares de Jesus. A situação que você tem enfrentado está sob o olhar de Jesus. Jesus está vendo, mesmo que de longe, ele consegue perceber. As pessoas não veem, ao olho nu é impossível, mas Jesus, ele consegue. Então Jesus na beira da praia vê um barco, no meio do mar, à noite, porque Jesus tem o controle sobre todas as coisas, ele tem o controle sobre a sua vida, né? Mas aí quando eles vêm que é um fantasma e eles gritam, então você vê que eles não se desesperam diante das ondas, não se desesperam, né, diante do vento, não se desesperam diante da tempestade, mas diante de Jesus eles se desesperam. Diante de Jesus eles se desesperam e a ponto de confundir Jesus como fantasma, aquele homem que eles eram acostumados a seguir. Nós não falamos de uma pessoa que você conheceu há poucos dias, mas que você já tem caminhado há algum tempo. Que dia a dia você está ali recebendo palavra, ensinamento. E é dessa pessoa, desse Jesus, que eles confundiram, que eles se esqueceram. Porque a tempestade muitas das vezes ela tem essa força e esse poder de nos fazer esquecer daquele que tem nos guardado. Então o vento talvez não vai te fazer gritar. As ondas talvez não vai te fazer gritar, mas quando você vê Jesus, porque a tempestade te cegou, aí você se assusta. Então com isso eu te falo, não deixe a tempestade te fazer enxergar a ausência de Jesus, porque ele sempre está lá. Você vê que ele não estava ali com eles, mas da beira do mar ele sabia. Quando ele não estava presente com eles, da beira do mar, ele sabia tudo que estava passando. Sabia da dificuldade, sabia que eles estavam tentando remar e não estavam conseguindo sair daquela situação. Então ele começa a caminhar. A Bíblia não diz que Jesus saiu correndo. A Bíblia não diz que Jesus foi desesperado, correndo, né, para chegar lá a tempo de salvar. Não, ele foi caminhando sobre as águas. Porque esse é o mestre que nós servimos. Ele tem a paz que excede todo entendimento, ele tem o controle sobre todas as coisas, nada desespera Jesus. O nosso Deus, ele não está com pressa. As pessoas costumam falar que Deus tem pressa e, enfim, são interpretações, mas a pressa é um defeito de quem está atrasado e nosso Deus tem o controle do tempo. Ele sabe todas as coisas, ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe a hora certa de te mandar entrar no barco, ele sabe a hora certa de fazer com que o vento se achegue sobre a sua tripulação, ele sabe a hora certa de mandar o vento cessar. Jesus sabe a hora certa. Jesus sabe a hora certa, ele tem o controle de tudo, então ele vai caminhando. Jesus caminha. Porque Jesus é assim, ele é a paz em pessoa. Jesus não precisa berrar para te chamar a atenção. No meio de barulho de vento, de onda, de tempestade, de discípulos gritando. Nós estamos falando de discípulos, não são pessoas incrédulas. No meio de toda essa confusão de gritaria, de barulho, de vento, Jesus só fala uma palavra, ele fala vem, ele não grita. Jesus não precisa gritar, ele não precisou correr, não precisou gritar, ele só fala uma palavra, vem. Talvez é de uma palavra só que você precisa, para acalmar toda a tempestade que está vindo sobre a sua vida. Então eles olham para Jesus e falam, é um fantasma. É um fantasma. E aí Pedro fala assim, ó, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Diante da dúvida de Pedro, ele ainda não tem a certeza, mas ele fala, se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus não convence, ele não gasta ali um tempo
de 15 minutos explicando que é ele, que é para Pedro ficar tranquilo. Vem em paz, que sou eu. Então, diante da dúvida de Pedro, Jesus sabe que não precisa convencer em palavras, ele só fala uma palavra: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro desce do barco, anda sobre as águas e chega até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Dentro do barco, Pedro está firme, mesmo que diante de toda aquela situação de dúvida, de angústia, de medo, de insegurança, de incerteza, mas os pés estão firmes. Ele vê Jesus e não reconhece, acha que é um fantasma. Mas quando ele tira o pé de dentro do barco, que ele vê que começa a afundar, ou seja, a situação para Pedro está pior agora do que para aqueles 11 que ficaram dentro do barco. Porque é assim, muitas das vezes, aqueles que arriscam um pouco mais, talvez eles vão se ver em situações que aqueles que preferem ficar confortáveis na situação não vão viver. Então Pedro agora está correndo risco de vida. Os 11 ainda estão dentro do barco, com os pés firmes. Pedro está afundando. Mas é nessa hora que Pedro não tem dúvida de quem é. Porque não importa que você deu um passo, 2, no terceiro passo, você veio a afundar. O que você precisa ter em mente é que só foi possível dar o primeiro e o segundo passo por causa de Jesus. Então não há dúvida mais de que é um fantasma. Já não há dúvida mais sobre a minha vida. Sabe o que eu quero falar para você, meu irmão? Você deu os passos até aqui porque Jesus tem sido sobre a sua vida. É impossível dar um passo se Jesus não estiver conosco. É impossível eu achar que eu estou agora caminhando diante da tribulação, da tempestade que tem se levantado sobre a minha vida, achando que é porque eu estudei e agora eu sei. Ou porque eu peguei um diploma na mão e agora eu sou capaz. Ou porque eu analisei a situação e agora eu tenho domínio sobre ela. O que me permite caminhar, dar um passo, qualquer passo que seja, por menor que seja o passo. A Bíblia não fala se Pedro deu um largo passo ou um passo curto. A Bíblia nem nos fala quantos passos foi que Pedro deu. Mas nos fala que ele caminhou sobre as águas por um tempo, por um período, não importa se por alguns segundos. O que eu quero dizer, tudo que você tem vivido até aqui, meu irmão, só foi possível porque Jesus estava sobre a sua vida. Porque Jesus não tirou os olhos de você. Por mais que por um tempo você já estava no meio do mar, distante, longe, era de noite, tempestade, vento, a turma não sabia o que fazer, Jesus estava de longe sabendo muito bem tudo o que está acontecendo. Só foi possível avançar até aqui, porque Jesus não te perdeu de vista. Só foi possível você chegar onde você chegou, porque Jesus não te perdeu de vista. Jesus não te perdeu de vista até agora. Por que é que você acha que é nesse momento é que ele não sabe o que ele vai fazer? Por que é que você acha que nesse momento em que parece que você está afundando, é que vai ser aquele que te manteve até aqui, ele já não tem poder mais. Ele tinha poder enquanto você estava dentro do barco, agora que você está afundando não dá mais para fazer nada. Não, Jesus, ele tem o poder em todas as situações, em todos os ambientes, em todas as circunstâncias. E muitas das vezes ele só está esperando você tirar o pé do lugar para viver o sobrenatural. Tira o pé do lugar onde você está. Sai do comodismo, do lugar que te traz conforto, que te traz tranquilidade. E aí, agora Pedro sabe muito bem para quem estender a mão. Ele tinha uma dúvida se era Jesus mesmo. Ele fala, se és tu, me manda. Mas agora ele fala, salva-me. Eu sei que é o Senhor, salva-me. E prontamente Jesus estende a mão. Toma e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. A sua luta, a sua dificuldade, a sua tribulação, ela vai se levantar sobre a sua vida, para que outras pessoas possam glorificar.
aquilo que Deus fez, para que outras pessoas possam testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Mas Jesus disse algo: homem de pequena fé. Ele está falando para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora, se Pedro, que saiu do barco, tem uma fé pequena, o que falar dos 11 que não tiveram coragem? Quem tem sido eu e você diante dessa crise que nós temos enfrentado? Qual tem sido o meu e o seu posicionamento diante dessa situação que tem assolado o mundo? Será que nós estamos dentro do barco? Porque se aquele que ousou sair é um homem de pequena fé, e aqueles que não... Aí vai nos chamar para sair do conforto e da tranquilidade, de levar Jesus da maneira que eu e você nós queremos. Mas Ele vai nos convidar a levar Jesus e a palavra dEle com uma ousadia cada vez maior. Porque para ficar dentro do barco, meu irmão, não é necessário fé. Mas para sair, aí é necessário, nem que seja uma pequena fé. Agora, algo que pode alegrar o seu coração, e foi algo que alegrou o meu, é que ainda que esse homem tenha uma fé pequena, ele consegue caminhar sobre as águas. Porque não tem a ver com o tanto de fé que eu tenho, mas em quem eu deposito a pouca fé que eu tenho. Então Pedro era um homem de pequena fé, mas ele preferiu depositar a fé dele em Jesus. Aquela pequena reserva que ele tinha de fé. Ele falou: o que eu tenho não é muito, é pouco, mas eu vou colocar na pessoa certa. Você está apoiando sua fé na pessoa certa, meu irmão? Porque muitas das vezes nós apoiamos a nossa fé no governo, né, nas estratégias humanas, como o governo vai se portar, vai se reagir, quais serão as decisões. Só que quando nós apoiamos a nossa fé nas coisas terrenas, nas coisas que são visíveis, nas coisas que são palpáveis, a gente não tem tranquilidade. Pode até ser que você tenha tranquilidade, mas você não vai ter paz. Porque paz é só Jesus que pode fornecer. Se quer dormir, ter uma noite tranquila, toma um calmante, um tranquilizante que você vai descansar. Mas quer ter uma noite de paz, dormir em paz, acordar em paz, deposite sua fé em Jesus Cristo. Não importa a luta, a adversidade, a dificuldade que tem se levantado sobre a sua vida. Não importa a força do vento. A Bíblia não se apega a esses detalhes, porque há uma luta para cada um. Talvez o vento que se levanta contra o meu barco não é o vento que vai se levantar contra o teu. Mas o que importa é que o mesmo Jesus que tem me livrado das tempestades da minha vida, possam livrar você das tempestades que tem se levantado. Então, se diante de tudo que eu falei aqui nessa noite, eu puder te falar algo, eu te falo é o nome de Jesus Cristo. Que é só Ele que tem o poder de te salvar, de mudar a história da sua família, de mudar a trajetória da sua vida, e de fazer viver, de te fazer, te proporcionar viver. Algo que você jamais imaginar. Jesus Cristo. Tudo que eu falei aqui, se não fechasse em Jesus, não faria sentido. Porque muitas coisas os homens planejam. Muitas coisas planejamos. Mas o decreto, a palavra final, se nós vamos viver ou não, vem de alguém que jamais tirou os olhos de cima do nosso barco. Não importa para quão distante você caminhou. Sabe o que é isso? Muitas das vezes o vento contrário e você vai metendo o barco mesmo assim. E vai se enfiando e vai se enfiando no meio do mar. Não tem para onde ir, não sabe o que fazer. Espera, meu irmão, porque Jesus vem aí. Jesus vem aí, Ele vai mudar essa situação. Amém? Que essa palavra possa ser oração. Que você possa ter o entendimento do homem. Muitas pessoas, muitas vezes, vão chegar até você e falar:
assim como foi no início da... Sabe quando os discípulos gritam, falando, o fantasma? As pessoas tentam escandalizar Jesus. Elas tentam tirar e te desencorajar, né, de servir a esse Deus Todo-Poderoso. Mas, meu irmão, se você ficar ouvindo o que as pessoas estão dizendo, você não vai conseguir ouvir a voz dele falando, vem, sou eu, não temas, vem, sou eu, não temas. Ele manteve seu barco firme diante da situação, mesmo distante. Obrigado. É Ele quem te mantém de pé. É Ele quem mantém seu casamento vivo ainda. É Ele quem guarda o seu filho de se enfiar em situações cada vez piores. É Jesus que tem guardado sua casa. Jesus quem tem guardado sua vida, sua família. Então, permita que esse homem possa tomar conta da sua vida, da sua casa, dos seus sonhos, dos seus projetos e viva o sobrenatural. Você já imaginou caminhar sobre as águas? É impossível, né? São coisas semelhantes que Deus tem para a sua vida. Então, se for sonhar, sonhe grande, sonhe alto. A Bíblia diz que Jacó sonhou com uma escada que tocava o céu. E os anjos subiam e desciam. Se for sonhar, sonhe grande, sonhe alto. Mas saiba que você não está sozinho. Os anjos não desciam e subiam. Eles subiam e desciam. Os anjos de Deus, a bênção do Senhor, a guarda, a misericórdia, o poder, o amor do Senhor já está do seu lado. Só que muitas das vezes a gente não acorda do sonho. E tudo que nós precisamos é sonhar, mas acordar do sonho que nós temos sonhado e olhar ao redor e ver que Jesus já tem feito muita coisa sobre as nossas vidas. Que essa palavra invada seu coração e faça sentido. Nós vamos louvar ou não? Eu não sei cantar. Mas você que está aí na sua casa, se você sentiu que essa palavra falou com você, fez sentido e você não entregou sua vida a Jesus, nunca fez essa oração, mas hoje sentiu no coração, eu quero esse Jesus, que toma conta de mim, mesmo quando eu estou distante, mesmo quando eu estou longe, mesmo quando eu não sei o que eu estou fazendo, mas Ele não me perde o meu barco, né, da vista. Eu quero entregar a minha vida a esse homem. Eu quero que esse Jesus, o Filho de Deus, Ele tome conta da minha vida, da minha casa, da minha família. Então você nunca fez essa oração talvez. Eu não sei como você veio parar nesse vídeo, nessa transmissão desse culto. Mas o Espírito Santo te guiou até aqui. Então se você deseja entregar sua vida a Jesus e viver algo que você nunca viveu até aqui, nós pedimos que você digite aí, interaja conosco. A hashtag Eu Quero um Novo Começo. Hashtag Eu Quero um Novo Começo. Nós vamos detectar aí o seu comentário para que a gente possa estar orando juntamente com você. Você não está sozinho, nós estamos contigo, mas mais do que a presença e o apoio de homens, né, é a certeza da presença de Jesus Cristo sobre a sua vida. Então não tenha dúvida. Foi a melhor decisão que eu fiz. Eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão da sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim.
Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo, o mais lindo, Jesus, Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor aí na sua casa, se alegre. Jesus é vida, meu irmão. Jesus é vida, é alegria, né? Muitas das vezes essas palavras vêm e nos faz refletir sobre a crise que temos enfrentado, as tempestades, situações, entristece talvez o coração, porque você se vê na situação que você está. Mas Jesus, ele vem para te tirar dessa situação de angústia, de medo, de insegurança. A Bíblia diz ali no texto que nós estávamos, né, meditando, que quando Jesus entra com Pedro dentro do barco, né, que o vento cessa. Então sabe quando o vento vai cessar sobre a sua vida? Quando você assumir o compromisso de trazer Jesus para dentro do seu barco. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas aí no decorrer da caminhada, né, que têm assumido, né, Jesus, mas não têm buscado ter um compromisso com Ele, uma vida de comunhão, de proximidade. Mas o vento só cessa quando a gente traz Jesus para dentro do barco. Do lado de fora foi possível até caminhar sobre as águas, sabe? Isso fala das bênçãos de Deus, né? Caminhar sobre as águas é fazer algo que ninguém fez, é alcançar o que ninguém alcançou. Jesus pode te permitir tudo isso. Jesus, Ele quer e vai fazer você caminhar sobre as águas, só que Ele quer que o vento se cesse sobre a sua vida. Ele quer entrar dentro do seu barco, meu irmão. Ele quer cessar, Ele quer trazer a calmaria. Ele fala assim, ó, eu vim para que tenhais vida e vida abundante. A paz que Jesus dá é uma paz que excede todo entendimento. A vida que Jesus tem para você é uma vida abundante, é uma vida plena. Não é uma vida de sucesso em algumas áreas e de infelicidade nas outras. É uma vida que transborda, que as pessoas olham para você e falam, ei, não há outra pessoa que pode te manter, meu irmão, se não for Jesus Cristo. Então, coloque Jesus para dentro do seu barco. Talvez já faz tempo que você iniciou a caminhada com Cristo, mas ultimamente você tem arriscado muitas coisas, mas Jesus está do lado de fora do barco. Ou talvez você tenha ficado dentro do barco, mas não tenha se preocupado em colocar Jesus para dentro. Muitas das vezes Jesus vai precisar pegar eu e você pela mão e falar, ei, não basta você só fora do barco ou ficar dentro do barco, e eu preciso estar com você. Eu preciso estar com você dentro do barco. Sabe o que é isso? É ter Jesus dentro da sua casa. Ter Jesus mesmo no seu ambiente de trabalho. Não adianta eu ser cristão na igreja somente e dentro de casa ser indiferente.
ou agir como se não fosse, ou no trabalho ser indiferente. As pessoas, eu estou 2 anos ali e ninguém sabe que eu sou cristão, ninguém sabe o Deus que eu sirvo. Mas quando eu trago Jesus para dentro do barco, a tempestade cessa. E quando a tempestade cessa, eu quero contar para todo mundo, porque eu sei o que eu passei. Não foi fácil remar quando as ondas se levantaram, não foi fácil remar quando o vento era contrário, mas agora está uma calmaria, porque eu entendi o sentido da vida, né? Não há uma caminhada perfeita nessa terra se Jesus não estiver dentro do barco. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa palavra. Senhor, a tua palavra que nos aponta para um caminho, e esse caminho que nós entendemos, só existe um, não há outro. Nós tentamos ir para um lado e para outro, mas o único caminho que nos leva à vida e a salvação é Jesus Cristo. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, tudo aquilo que temos feito contrário à tua vontade. Não nos permite caminhar por caminhos que o Senhor não preparou para nós. Revela qual é a sua vontade através da tua palavra. Nós queremos ter a revelação perfeita e completa de quem o Senhor é. Nós não queremos ser cristão e caminhar como se estivéssemos cegos. Nos dá a possibilidade de enxergar, nos devolve a visão que por um tempo o inimigo tentou cegar. Nos permite enxergar aquilo que nós enxergávamos no começo, no início da caminhada, mas por um tempo situações fizeram com que a nossa vista se escurecesse. Toca nos nossos olhos mais uma vez. Abra a nossa visão, Senhor. Nós não queremos caminhar sem saber onde vamos, o que vamos fazer, onde isso vai dar. Nós queremos ter a convicção daquilo que o Senhor nos chamou. E nós queremos viver todo o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Que a tua palavra invada o nosso interior e gere em nós a fé necessária, para que, se tiver saído do barco, nós não tenhamos dúvida da atitude que devamos tomar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
você venha, né, contribuir para que essa obra, esse projeto, essa igreja, né, que na verdade não é um projeto, na verdade a igreja é a maneira com que Jesus vai se manifestar a pessoas que caminham nesse mundo sem saber para onde ir e o que fazer. Mas Jesus, Ele não quer apenas que nós tenhamos sucesso nessa vida, porque de que adianta o homem, né, conquistar o mundo inteiro se perder a sua alma? Jesus está preocupado com coisas ainda maiores. Jesus está preocupado com a vida eterna. E o que nós temos feito nessa terra não tem sido outra coisa senão semear a palavra de Deus, que traz a transformação necessária para o ser humano. A palavra de Deus que molda o nosso caráter, nossa maneira de pensar, ela molda o nosso coração. E ela nos faz enxergar, né, a esse Jesus, que é o Salvador. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, mas dentro da verdade, que é a palavra de Deus, existe uma verdade que liberta, que é Jesus Cristo. E é isso que nós temos feito. Então, se você quer ser uma coluna dessa obra, você que já tem esse entendimento, que você possa estar semeando agora, lançando a sua semente, o seu dízimo, né, devolvendo, sendo obediente ao Senhor, devolvendo tudo aquilo que Deus já tem confiado na sua mão, Deus já tem te abençoado. A Bíblia diz que Deus, Ele prefere, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus prefere a obediência ao sacrifício. Mas muitas das vezes a gente precisa sacrificar, porque não temos obedecido. Então obedeça a palavra de Deus. Cumpra com as ordenanças. Não falo de uma questão, o dízimo, como se fosse uma questão da lei ou não. É um princípio moral. É um princípio eterno. Quando Abraão deu o dízimo de tudo, Moisés ainda nem tinha escrito a respeito dos mandamentos. Ainda não havia lei. Mas Abraão sabia que era necessário dizimar, né, e devolver ao Senhor tudo aquilo. Porque só dizima, meu irmão, só devolve para Deus aquele que entende que tudo que tem recebido veio de alguém que não caminha conosco aqui nessa terra visivelmente. Então, ou seja, não é o meu patrão que tem me pagado o meu salário, mas porque Deus tem permitido que esse recurso chegue à minha mão. Porque muitas das vezes eu falo assim, muitas pessoas podem falar, o meu salário é o resultado do meu sacrifício, da minha luta, do meu suor. Mas você só está nessa empresa talvez porque você teve a oportunidade de entrar. Você consegue ver Deus agindo por trás disso e abrindo essa porta de emprego, essa oportunidade? Você consegue ver Deus criando situações para que você possa ser promovido dentro da empresa? Você consegue ver Deus criando, né, situações para que você possa avançar cada vez mais na sua área profissional? Mas se não bastasse isso, e se talvez você não consegue enxergar dessa maneira, enxergue Deus te dando saúde para fazer aquilo que você faz. Porque você poderia ter o emprego que você tem, mas se você não tivesse a saúde que Deus te dá, era impossível fazer algo. Então entenda, meu irmão, que você só está onde está porque Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem abençoado a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, lance a sua semente. Eu tenho certeza que a conta apareceu aí na tela. Se a conta estiver aparecendo aí, dá um print nela aí para que você tenha, né, o acesso fácil, porque às vezes você anota num papel, mas depois não sabe onde pôs, né? Quando você dá um print ou tira uma foto, você está assistindo na televisão aí ou no computador, tira uma foto que fica fácil. Quando você lembrar, o Espírito Santo vai te incomodar. Quando você lembrar, é o momento de dizimar ou de, né, entregar a sua oferta. Você só abre o seu celular e está ali já todos os dados da igreja para que você possa estar contribuindo. Amém? Que tudo aquilo que você já tem lançado, semeado na casa de Deus, ela volte em uma porção cada vez maior sobre a sua vida.
Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos, seu ministério, tudo aquilo que você tem almejado nessa terra, que você possa conquistar, que Deus possa te permitir conquistar aquilo que você tem sonhado, mas que antes de tudo isso, você venha viver os sonhos de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.